Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Pinho e nesse vídeo você vai aprender a fazer um planejamento estratégico ofensivo. Na verdade, eu vou te ensinar a utilizar aqui a matriz de SWOT cruzada e você vai aprender os 4 tipos de estratégia, que um deles é a estratégia, né? É o tipo de estratégia ofensiva. Então, mais importante do que você aprender também é você entender quando aplicar cada um desses tipos de estratégia. Eu sempre gosto de lembrar também que eu sou professor de pós-graduação, estou trazendo esse conteúdo aqui gratuitamente e vou deixar para a sua consciência se você vai ajudar esse canal aqui a crescer ou não. E você pode fazer isso basicamente de 2 formas. A principal delas é se inscrevendo no canal e a segunda é comentando aqui, dando sugestões de outros conteúdos ou sobre qualquer coisa para ajudar aqui a melhorar esse canal. Tá bom? Então vamos lá para o assunto de hoje, que vai ser muito interessante e você vai crescer muito aprendendo isso aqui. Então a primeira coisa que eu quero que você tenha noção é a diferença entre ambiente interno e ambiente externo. Eu coloquei aqui a imagem da Fórmula 1, né? Então veja que as equipes de Fórmula 1, elas têm o controle sobre a forma com que elas fazem o pit stop, se elas são rápidas ou se são lentas. Então veja que essa é uma ação que depende 100% da equipe. Sendo assim, a gente diz que isso se trata de um ambiente interno. O ambiente interno são as ações sobre as quais você tem o controle. Por outro lado, né, aí é uma questão já óbvia, uma conclusão óbvia que a gente vai fazer, o ambiente externo são os fatores sobre os quais você não tem controle. Então veja que uma equipe de Fórmula 1, ela não controla se vai chover ou não. Ela não diz o momento que vai chover. Então veja que isso aqui é uma questão que pode mudar completamente a estratégia de uma equipe de Fórmula 1, porque a depender do pneu que ela utilize, né, a depender de em que volta ela troca esse pneu, o resultado da corrida pode ser totalmente diferente. Então é preciso ter essa diferenciação e as pessoas que estão iniciando ainda na estratégia costumam confundir essas duas coisas e por isso fazem estratégias muito frágeis, justamente por focarem muitas vezes em elementos que pertencem ao ambiente externo, certo? Agora vamos ver aqui os 4 elementos da matriz de SWOT, que aí a gente vai evoluir a partir disso, tá? Então, o primeiro elemento da matriz de SWOT são as forças. O que são forças? São elementos do ambiente interno. Olha só, eu estou falando aqui do ambiente interno, fatores que você controla que te geram vantagens. Então, por exemplo, é uma atividade que você faz muito bem. Lá na equipe de Fórmula 1, se você é muito mais rápido que as outras equipes fazendo pit stop, então isso é uma força que você tem. No caso do McDonald's, a imagem que eu separei aqui, o McDonald's é muito rápido, né, na produção e entrega dos pedidos. Também tem um sabor gostoso, né? Então tem algumas características do ambiente interno sobre as quais o McDonald's tem controle e que dão vantagens para a rede. O próximo elemento da matriz de SWOT são as fraquezas. O que são fraquezas? Olha só, nós estamos falando aqui, ó, do ambiente interno, mas agora que gera desvantagens. São coisas que dependem de você, mas que por alguma razão você ainda não está fazendo bem, né? A sua empresa não está fazendo bem. Tanto você pode aplicar aqui essa ferramenta para a sua vida pessoal quanto para os negócios. Beleza? Mas olha só, o exemplo que eu trouxe aqui foi da Globo, a Globoplay. Depois eu vou até trazer esse exemplo novamente. Então veja que a Globo ela tinha uma fraqueza. Por que ela tinha uma fraqueza? Porque ela ainda não estava preparada com servidores para fazer streaming pela internet, para oferecer os produtos pela internet. Enquanto, né, que o mercado já estava evoluindo nesse sentido, a Globo estava parada. Então essa era uma fraqueza, o fato dela não estar na internet. Beleza? O próximo elemento aqui da matriz de SWOT são as oportunidades. Então veja que aqui a gente já está falando do ambiente externo. Tá? O que são fatores do ambiente externo, ou seja, sobre os quais a gente não tem controle absoluto, que podem gerar benefícios. Então eu coloquei aqui, ó, a imagem de um evento de empreendedorismo. Então veja que é uma oportunidade, é um evento externo, né? É uma coisa que você não controla esse evento, não é você que está promovendo o evento, né? Mas vai ser uma oportunidade que você pode ir até lá e aproveitar esses elementos do fator externo naquele determinado momento. E a gente já vai ver aqui como aproveitar isso, né? Ou como é que a gente vai guiar a nossa estratégia, se é para aproveitar essas oportunidades ou não. O próximo elemento são as ameaças. Então, o que são as ameaças? Veja,
Ameaças, nós estamos falando aqui também do ambiente externo, ou seja, de fatores que você não tem controle, mas que podem trazer perdas. Então, o que é que significa essa imagem aqui? Você já sacou aqui que tipo de ameaça é essa, né? Bem, algumas pessoas podem ter respondido aqui que é um terremoto, não está errado, poderia ser também. Um terremoto se enquadra como uma ameaça, porque a gente não tem controle sobre o momento que um terremoto vai acontecer, mas também aqui, na verdade, representa uma guerra. Então, uma guerra você não tem controle. Então, veja que para uns, uma guerra pode ser uma oportunidade para os vendedores de armas, mas para outros, a maioria, na verdade, para a grande maioria, a guerra é uma grande ameaça. Muita gente perde seus negócios, perde tudo, perde muito dinheiro, o mercado vai lá para baixo. Então, mas a gente não tem controle, por exemplo, sobre quando a guerra vai acabar. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está acontecendo aí uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, eu não tenho poder de fazer com que a guerra acabe, certo? Então, está muito claro aqui qual é o conceito de ameaça. Agora, olha só, se a gente cruzar esses elementos de SWOT, e aí por isso que se chama planejamento estratégico ofensivo, né? Ou planejamento estratégico com a matriz SWOT cruzada, é justamente quando a gente cruza esses elementos. E aqui agora você vai ver quais são os resultados possíveis. Então, olha só que interessante. O primeiro resultado que eu trago aqui é justamente a promessa desse vídeo, é o planejamento estratégico ofensivo. Então, o que é um planejamento estratégico ofensivo? É um planejamento estratégico baseado em uma estratégia ofensiva, óbvio. Mas agora que você já entendeu o que é a matriz de SWOT, a gente pode agora concluir que uma estratégia ofensiva é quando a gente junta as nossas forças, os nossos pontos fortes, ou seja, os elementos sobre os quais nós temos controle, com uma oportunidade que nós estamos vislumbrando, né? Algo que nós não temos controle absoluto, mas nós podemos explorá-la, né? Por exemplo, aqui eu trouxe essa imagem, é a Rede Globo. Vai ter a Copa do Mundo, bem, eles já têm uma força, que é uma equipe de comentaristas, né? Que é preferência aí de muita gente, eles têm esse know-how, tem a Sport TV, tem toda uma estrutura voltada para esporte, e a Copa do Mundo, então, funciona como uma grande oportunidade, beleza? Então é essa que é uma estratégia ofensiva, você identificar o seu ponto forte e você conseguir casar esse ponto forte com algo, com uma oportunidade, algo do ambiente externo, beleza? Então vamos ver aqui as outras estratégias, que é a próxima, a estratégia confrontativa. É quando você foca nas suas forças, visando combater algumas ameaças. Então veja aqui o Netflix. O Netflix ele tem uma força hoje que é justamente a produção. O Netflix produz muita coisa. O Netflix já produzia séries, estava produzindo muitas séries. Só que o Netflix começou a observar o aparecimento de uma determinada ameaça, que era os grandes estúdios estavam começando a lançar as suas próprias plataformas de streaming. Então o que é que o Netflix fez? Olha, os estúdios vão lançar suas próprias plataformas de streams e não vão querer mais me vender os filmes. O que é que eu vou fazer? Eu vou produzir os meus próprios filmes. Já que o Netflix, você lembra, antes eles produziam somente séries, né? Fazia poucos filmes. Então eles cresceram, eles migraram um pouco mais para produzir mais filmes, justamente como uma estratégia confrontativa. Eles estão confrontando agora, de uma vez por todas, os grandes estúdios de cinema. Entendeu aí? Se ficar qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Todo mundo sabe aqui que eu gosto de tomar um whiskyzinho enquanto eu estou respondendo os comentários, né? E aí, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para deixar a sua dúvida aqui. Bem, o terceiro tipo de estratégia é a estratégia de reforço. É quando você tem as suas fraquezas relacionadas com as suas oportunidades. Olha só, aqui pode acontecer duas coisas, tá? Ou você tem uma fraqueza que está te impedindo de aproveitar uma oportunidade, ou de repente surgiu uma oportunidade para você eliminar uma fraqueza, para você melhorar algo que você pode melhorar. Nesse caso aqui, eu trouxe mais uma vez aqui a Globoplay, que tinha uma oportunidade no mercado. Qual é essa oportunidade, professor Vitor? Olha só, as pessoas estão consumindo streaming. Agora, a qualidade da internet, da banda da internet disponível para a maioria da população é uma qualidade muito alta. Então, a Globo, ela tinha essa fraqueza do digital, percebeu essa oportunidade, tá? Então, ela foi lá e lançou o próprio streaming. Veja que esse streaming da Globo tem grandes diferenciais do Netflix.
Porque o Netflix são mais filmes e séries, enquanto que a Globo entrega, inclusive, conteúdo ao vivo. Você tem canais de Sport TV, por exemplo, Globo News, que são notícias, não é isso? Então veja que isso aqui foi uma estratégia de reforço. A Globo identificou uma oportunidade, mas ela tinha uma fraqueza que impedia ela de aproveitar essa oportunidade. Então ela investiu para eliminar essa fraqueza e poder explorar essa oportunidade, certo? Então essa é a estratégia de reforço. E aqui a gente tem a estratégia defensiva. O que são as estratégias defensivas? É quando você casa as suas fraquezas com as suas ameaças. E essa imagem que eu coloquei aqui do Banco do Brasil, por que isso representa uma estratégia defensiva? Bem, o Banco do Brasil tinha uma fraqueza que era a presença no digital. A presença no digital do Banco do Brasil, né, era mais ou menos, os serviços ainda cobrava taxa, né? Um monte de gente aí insatisfeita porque o Banco do Brasil precisava cobrar essas taxas justamente para bancar as suas agências físicas, né? O Banco do Brasil tem um custo operacional muito alto. Então chegou uma ameaça essa ameaça chamada de bancos digitais. Aí eu estou falando aqui do Nubank, do Banco Inter, do C6, enfim, né? Todos esses bancos aí, eles lançaram um produto em que as pessoas não pagam taxas, porque você não tem gerente, não tem nada disso. Então o que é que o Banco do Brasil fez? Se sentindo encurralado, eles foram e lançaram as contas digitais. As contas digitais são produtos pelos quais você não paga taxas, você não paga gerente. Então você pode procurar o seu banco agora mesmo e falar, eu quero uma conta digital, se vocês estão cobrando taxa aí para mim, não quero mais gerente, eu quero uma conta digital. Então veja que essa estratégia defensiva, as organizações ou você, as pessoas, a gente só aplica isso quando a gente está completamente encurralado, porque a gente está deixando de avançar, a gente está deixando de utilizar o nosso ponto forte, mas a gente não tem outra escolha. Veja que o Banco do Brasil está numa situação muito delicada, porque o Banco do Brasil, para ter um custo operacional tão baixo quanto os bancos digitais, quanto as fintechs, o Banco do Brasil precisa se desfazer das suas agências, precisa demitir seus funcionários. Então é uma situação extremamente complicada, uma situação estratégica realmente complicada. E não só o Banco do Brasil, todos os outros bancos tradicionais também. Certo? Olha só como você é capaz agora de ter uma leitura estratégica somente entendendo os assuntos que eu te apresentei aqui nessa aula. Essa aula foi boa ou não foi? Então lembra do nosso compromisso. Não se esquece de se inscrever no canal, de comentar e de quebra deixa um like aí nesse vídeo. Beleza? Então eu fico por aqui e deixo um grande abraço para você.